Olá, obrigado mais uma vez por visitar o nosso canal e por assistir aos nossos vídeos. No vídeo de hoje vamos falar das informações de operações de renda variável na declaração do imposto de renda. As operações de renda variável se diferenciam das operações de renda fixa pela indefinição do quanto você vai ganhar com essa operação financeiramente e se vai ganhar. Quando você faz uma operação de renda fixa, você chega no seu agente financeiro, na sua agência bancária, combina uma determinada operação de aplicação financeira e ao fazer essa aplicação você já saberá quanto essa operação vai lhe render ao longo dela. Enquanto que nas operações de renda variável isso não acontece bem assim, você está sujeito nas operações de renda variável a uma série de oscilações que podem fazer com que você tenha ganhos maiores ou inclusive perdas, tá legal? Então elas se chamam operações de renda variável, elas são as operações em bolsa de valores, de mercado de futuro, de mercado de balcão. E quando você for observar a sua declaração do imposto de renda, você verá lá 4 classificações. Uma é as operações à vista, as operações a termo, as operações de mercado futuro e as operações de opções. Essas 4 operações se subdividem em outras 2 categorias, as operações comuns e as operações day trade. São essas 2 subclassificações que nos interessam para fins desse vídeo. Nós não vamos explicar cada uma das classificações, o que é mercado à vista, futuro, termo ou opções. Isso consumiria pelo menos aí 1 hora de vídeo. Nesse vídeo a gente vai se deter a incidência do imposto de renda no ganho de capital nas operações de renda variável, e para isso basta você conhecer essas 3 categorias e saber que elas se subdividem em operações comuns e operações day trade. E o que as distingue? As operações day trade são aquelas em que as posições são liquidadas no mesmo dia. Portanto, compra e venda são feitas no mesmo dia, no mesmo pregão. Por exemplo, uma ação é comprada no mesmo dia e ao final desse mesmo dia é vendida. Ou pode acontecer mesmo o contrário. Ela é vendida no amanhã e na tarde do pregão desse dia ela é comprada e com isso a operação se fecha. Esse tipo de operação é chamado de operação day trade. Por todas as outras serão chamadas de operações comuns. A gente chama atenção para uma coisa importante: em se tratando de operações a termo, em operações de opções, quando o investidor decide ao final do contrato a termo ou de opções fazer a liquidação das suas posições no mesmo dia, isso não é considerado para fins de tributação como operação de day trade, ela permanece como operação comum, tá legal? Então é bom ter essa característica em mente quando se tratar de operações de opções e ou operações a termo. Sabendo dessas 2 classificações, você precisa saber então por que isso é tão importante. E é importante para efeito aqui do nosso vídeo que trata do imposto de renda da pessoa física, porque as operações comuns, o ganho de capital sobre as operações comuns tem a tributação de 15%, enquanto as operações de day trade têm uma alíquota de 20%. Tá legal? Então depois que você apurar o ganho de capital, a gente vai passar por isso, e chegar no ganho de capital tributável, você aplicará 15% no ganho de capital relacionado a operações comuns e 20% no que se tratar de ganho de capital em operações de day trade.
Para que você calcule o ganho de capital, você deve saber que do valor das suas vendas, você deve subtrair o valor do custo dos seus investimentos. E isso é mensurado pela média ponderada do custo histórico. Então você vai subtrair das suas vendas o valor de aquisição do papel vendido e uma média ponderada aí desse papel. Ao final desse vídeo a gente vai fazer um exercício e vamos mostrar aí como a gente faz esse cálculo desse ganho de capital. E você deve saber também, inclusive para que você tenha o melhor uso da dedutibilidade na hora de calcular o seu ganho de capital em operações de renda variável, que você deve acrescer ao custo de aquisição dos seus papéis alguns valores relacionados intrinsecamente à sua operação de venda. Por exemplo, as taxas de corretagem que a sua corretora te cobra, os emolumentos que ela te cobra para cada operação, se ela resgata de você, se ela repassa para você o ISS, esse ISS você deve somar também ao seu custo de aquisição para calcular o ganho de capital. A taxa de registro também é outro tipo de gasto que você pode somar o custo de aquisição para calcular o seu ganho de capital, e todas as outras taxas cobradas pela sua corretora diretamente relacionado à sua operação de venda. Existem algumas outras taxas que a sua corretora te cobra que você não pode somar ao custo de aquisição para efeito de cálculo do ganho de capital. Por exemplo, a taxa que ela te cobra para a manutenção da tua conta. Outro exemplo, se ela te cobra uma taxa de inatividade da sua movimentação de carteira, taxa de custódia, por exemplo, e avisos de negociação, são todos exemplos de gastos que você tem com a sua corretora, com o seu agente financeiro, que você não pode considerar como custo de aquisição, tá bom? E além disso, um último elemento que a gente traz para que você saiba como calcular o seu imposto de renda sobre o ganho de capital é o imposto de renda na fonte. A Receita Federal, com um cunho muito mais de tomar informação de todas as suas operações em bolsa, ela te submete a duas formas de retenção na fonte. Uma retenção sobre as operações comuns, que é de 0,005% sobre o valor da tua transação, e outro sobre suas operações de day trade, que é de 1% sobre o ganho de capital na sua operação de day trade. Veja que como a operação de day trade, conforme falamos, elas se liquidam no mesmo dia, elas são liquidadas no mesmo dia, sua corretora vai ter todas as informações para apurar o seu ganho de capital e fazer incidir esse 1% de retenção na fonte. Essa retenção na fonte será descontada lá na frente quando você calcular o seu imposto de renda sobre o ganho de capital no cálculo do ganho de capital da renda variável, tá legal? E agora, sabendo disso, sabendo quais são as operações submetidas ao IR sobre ganho de capital em operações de renda variável, sabendo que custo você deve subtrair dessas operações para chegar no seu ganho de capital, você deve agora saber, antes da gente começar o nosso passo a passo para calcular o ganho de capital, que essa apuração deve ser feita de maneira mensal. Tá? Todo mês você deve encerrar aí o cálculo do seu ganho de capital para efeito de recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, todo mês você calcula, no mês seguinte ao do cálculo você recolhe o imposto de renda se houver ganho de capital. Muito bem, sabendo que existe essa distinção entre operações comuns e operações day trade, a primeira coisa que você precisa fazer é separá-las. Então, separe o que são operações comuns para você calcular o ganho de capital, separe o que são operações day trade para você calcular o ganho de capital, e cada uma submeterá as suas próprias alíquotas, respectivamente 15% e 20%. Feita essa separação, o que resta fazer agora é apurar o resultado. Então você vai subtrair
dessas receitas, o custo histórico de aquisição dos papéis acrescidos das taxas próprias da operação, como taxa de corretagem, como emolumentos, ISS se repassado para você, ou taxa de registro e qualquer outra despesa intrinsecamente ligada à operação de venda. Apurado o ganho de capital com essa subtração, você vai agora verificar se você tem prejuízo de operações em bolsa, operações de renda variável de período anterior. Se você tiver, você subtrai do ganho de capital que você chegou nessa apuração e você chegará no ganho de capital tributável. Chegando no ganho de capital tributável, você vai aplicar as alíquotas próprias, 15% nas operações comuns, 20% nas apurações de day trade, e vai chegar no montante a ser recolhido de IR sobre ganho de capital, se for o caso de você ter ganho de capital. Você vai recolher esse imposto de renda num DARF sob o código 6015, muito cuidado para não fazer pelo código 4600, que é um código de ganho de capital para ganho de capital em operações com outros bens e direitos. Nas operações de renda variável, o código DARF é 6015, faz o DARF e faz o recolhimento no último dia útil do mês seguinte à soma dessas suas operações. Também é importante você ter em mente o seguinte: a gente fala bastante aqui nessa série de vídeos tratando do imposto de renda da pessoa física, que o imposto de renda da pessoa física opera sobre o regime de caixa. Isso quer dizer que os seus rendimentos, para efeito de tributação, são aqueles efetivamente recebidos por você. Contudo, no caso dos rendimentos em bolsa, os rendimentos de renda variável, isso é uma exceção. O que a Receita Federal orienta é que você deve obedecer ao dia do pregão da negociação das suas ações ou dos seus papéis. É normal que você negocie em bolsa o seu papel e receba o dinheiro da venda, da alienação do seu papel apenas 3 dias depois. E para efeito de cálculo do ganho de capital, você precisa considerar o mês do pregão e o valor do pregão, o valor da sua efetiva operação naturalmente, e a data do pregão da realização do seu negócio para fins de determinar o mês da apuração, tá? Isso é absolutamente importante. As perdas se acumulam, então se você tiver uma perda no cálculo desse ganho de capital, você soma a perda anterior e vai carregando pelos meses seguintes até que ela se compense com algum ganho de capital. Isso é importante você saber. Se você não teve, naturalmente você não vai acumular, mas passa a alimentar essa perda para uma compensação futura. Se você assim não o fizer, lá na frente você não vai ter o direito de compensar, e se compensar você vai ter problema com a malha fina. O que a gente já falou, que a Receita Federal trabalha com o conceito de continuidade, e quando você compensar um prejuízo que não foi declarado anteriormente, os cruzamentos da malha fina vão identificar isso e você será convidado a dar explicação. Então, sempre carregue mês a mês o saldo do seu prejuízo em bolsa. Você deve saber que nas operações comuns, não nas de day trade, nas comuns, você tem isenção do ganho de capital quando você no mês não ultrapassa o limite de R$20 mil de operações. Tá bom? Então, se você se mantém as suas operações num limite de R$20 mil, você gozará da isenção do ganho de capital. Existem pessoas que fazem a administração das suas operações de maneira que elas fiquem sempre mantidas no teto de R$20 mil, de maneira que elas sempre têm aí a isenção do imposto de renda do ganho de capital na venda de ações. É uma estratégia interessante, lembrando que não cabe isenção nas operações de day trade. E por falar em operações de day trade associado à isenção, se você tem operações isentas, na faixa de isenção, você operou em operações comuns até o limite de R$20 mil, você não deve se preocupar para fins de enquadramento dessa isenção se você teve somatória de operações na modalidade day trade, porque elas não se somam para definição do limite de isenção. Por exemplo, se você teve R$20 mil de operações, R$20 mil de operações de comuns e R$20 mil de operações day trade,
Você não terá 40 mil e com isso você superou o teto da isenção. O que importa são as operações comuns, elas se manterem abaixo do teto de 20 mil e com isso elas gozam da isenção.